Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo aos Efésios, capítulo 3, o versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que se o Espírito Santo nos fortalece no homem interior, isso nos habilita a termos Cristo habitando em nosso coração pela fé. Isto porque um dos motivos da vinda do Espírito Santo é exatamente este, revelar Cristo em nós. Está em João, capítulo 15, o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E é da sua vontade, e é do seu propósito, e é da sua missão testificar em nós Cristo. E isto ele faz de que maneira? Quais são os testemunhos interiores que precisamos ter de Cristo? Sem a intenção de dar uma ordem de quais são esses testemunhos interiores, vamos colocar alguns pontos. Primeiro, o testemunho de que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É o que está escrito em Colossenses capítulo 3, o versículo 3. Vamos procurar entender essa verdade. Nós temos uma vida psique e uma vida zoe. A vida psique é a nossa vida natural. A vida zoe é a vida que procede de Deus, é a vida eterna, é a vida que nos faz ter esperança de que o Senhor está vindo para nos buscar, para vivermos para sempre com Ele. É a vida que procede de Deus. Seríamos infelizes, inseguros e incrédulos se não tivéssemos a vida zoe. Ou seja, não teríamos perspectivas de futuro, não suportaríamos o peso das circunstâncias adversas e não contaríamos com a ajuda de Deus. No entanto, a verdade a nosso respeito é que temos a vida eterna, somos filhos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Esta é a verdade. É por essa razão que Paulo escreveu que Cristo está em nós. Ele é a esperança da glória. Está em Colossenses capítulo 1, o versículo 27. Segundo, o testemunho de que recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Está em Romanos capítulo 8, versículo 15. Quantas e quantas vezes não nos sentimos sós e desamparados? Diante das tribulações, somos assaltados pelo medo. Percebemos a insuficiência dos nossos recursos. Sofremos antecipadamente por consequências que podem nunca se realizar. O testemunho interior do Espírito de Deus faz-nos saber que Deus, o Pai, está sempre pronto a nos ouvir, mesmo o nosso balbuciar vacilante e débil. Abba, Pai. O rei Ezequias, por exemplo, ele estava doente. Deus ouviu o seu clamor, deu-lhe saúde, não sem antes recuar o sol em 10 graus. Está em Romanos, capítulo 20, o versículo 9. Quantas e quantas vezes o Senhor não espera somente o nosso balbuciar, Abba, Pai. E ao fazer isso, ele recua o relógio de nossa vida para nos levar àquele dia que ele precisa nos restaurar, nos curar, para fortalecer o nosso homem interior, porque o Senhor nos conhece profundamente e tudo quanto espera é o nosso débil balbuciar, Abba, Pai. Que seja este o nosso suspiro diante de Deus. Terceiro, o testemunho de que nós sofremos com Cristo, então com Ele seremos glorificados. Está em Romanos, capítulo 8, o versículo 17. Aos que sofrem sem esperança,
suporta o peso do dia sem encontrar alento, se deixa amargurar por não ter motivos de gratidão. Contudo, o testemunho do Espírito para conosco é que nenhum sofrimento tem o poder de nos afastar do amor de Deus. Prova disso é que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Ele de fato nos ama. Então o Espírito Santo, ele vem para nos dar um testemunho interior a respeito de Cristo. Primeiro, ele testemunha que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. É o que está em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Segundo, o testemunho que recebemos do Espírito é que temos o Espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. É o que está em Romanos capítulo 8, versículo 15. E por fim, é o testemunho de que se sofremos, também com ele seremos glorificados. Está em Romanos capítulo 8, o versículo 17. Deixemos, pois, o Espírito Santo testificar Cristo em nós, porque isto é a esperança da glória. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.